Olá, bem-vindos a mais uma aula e vamos abrir agora o nosso módulo 2. Por que isso? Porque acabamos de concluir o nosso objetivo número 1, que era criar uma planilha para listar os alunos com seus dados cadastrais, que é exatamente a nossa planilha já formatada e pronta para ser impressa. Ok. Então agora vamos para o objetivo número 2. O que nós temos que fazer no objetivo número 2? Verificar quais alunos foram aprovados ou reprovados. Temos os critérios de aprovação, que levam em conta o número de faltas por disciplina e a pontuação final do aluno. Então, dependendo da quantidade de falta, eu tenho um critério. Se for mais de 25%, o aluno tem que ter mais de 85 pontos. E caso o aluno não alcance essa pontuação, ele terá que fazer uma prova repositiva para ver se consegue passar de ano ou não, se é aprovado ou reprovado. Na qual a nota final, a nova nota final, será a média da nota calculada anteriormente entre os 4 bimestres e a prova repositiva. Sendo superior a 70 ou 75 em função da quantidade de faltas, o aluno será aprovado ou reprovado. Então vamos lá ver nossos dados. Vamos começar por Belo Horizonte. Eu tenho as informações por unidade de cada aluno. Então começa aqui. Eu tenho o nome, número de matrícula, cada disciplina que o aluno cursou e as notas por bimestre. Então, as entradas de dados, nossa, inicialmente serão essas aqui. Então vamos jogar isso aqui para o Excel. Da mesma forma que eu fiz para os dados cadastrais, eu vou também converter o PDF para o Excel para facilitar a transição de dados do PDF para o Excel. Eu já tenho salvo a minha planilha que eu converti na aula 2, que é essa aqui. Então eu vou abri-la. E observe que eu tenho as informações dos alunos de Belo Horizonte, com as notas dos 4 bimestres, disciplina, número de matrícula e o nome de cada aluno. Então vamos lá, começar a copiar. Antes disso, vou apertar Ctrl Tab para voltar para minha planilha e vou fazer o seguinte: eu vou copiar essa planilha que já está formatada. Então, novamente, eu seleciono a aba da planilha, clico em mover ou copiar, clico em criar uma cópia, mover para o final. Ok, foi copiada a planilha. E vou dar o nome de notas. Agora eu tenho duas planilhas iguais e vou começar a editar essas notas. Por que eu fiz isso? Para não perder a formatação que eu criei na primeira planilha. Então agora eu posso excluir. Exemplo, muito importante. Se eu excluir essa primeira coluna, como essas células estão mescladas, eu vou perder essas informações. Então eu tenho duas opções: copiar essa coluna para a primeira e depois excluir a segunda, mantendo os títulos, ou excluir a primeira e reescrever os títulos. Vou excluir a primeira. Então, escrever novamente. Escola Doutor Tempos. Então aqui eu vou escrever notas dos alunos. Ok. Então aqui eu tenho o campo configurado para o nome e o campo configurado para a matrícula. A unidade eu não vou precisar. Eu vou colocar disciplina no lugar de unidade. Disciplina. E agora eu preciso de 4 campos
para colocar as notas dos alunos. Eu vou excluir essa aqui que está formatada como data. E vou manter essa aqui. Essa aqui está formatada como geral. Ok. Vou renomeá-la. Primeiro bi. E vou copiar para inserir o segundo, terceiro e quarto bimestre. Então, eu vou selecionar 3 colunas. Eu quero inserir depois dessa coluna aqui, então eu vou selecionar da E até a F, que automaticamente vai inserir antes da E. Inserir células copiadas. Ok. Então, aqui eu tenho um bi. Se eu arrastar, observe, vou apertar S aqui para tirar a cópia. Vou selecionar o título dessa coluna e vou arrastar quando aparece esse ícone. Então, observem que o Excel já entendeu que é o primeiro bimestre, segundo, terceiro e quarto. Faltou o símbolo de primeiro. Então, da mesma forma, vou arrastar. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Ok. Então, agora eu vou selecionar uma parte da tabela. Shift, Ctrl para baixo, deletar. E posso excluir também a coluna de CPF. Ok. Observem que meus dados estão, por enquanto, dentro do meu papel A4, que já estava configurado em orientação paisagem. Todas essas configurações vieram quando eu copiei a sheet de alunos, a planilha de alunos. E agora sim, aqui já está configurado como texto, porque herdamos essa configuração da planilha de alunos. E agora eu vou começar a copiar as informações. Então, Agatha Monteiro. Estou apertando Shift para o lado, vou apertar Shift para baixo agora. Até a última célula que eu preciso copiar. Não usei Shift, Ctrl para baixo, senão eu selecionaria inclusive essa linha. Então, Ctrl C, Ctrl Tab. Observem que se eu apertar simplesmente Ctrl V, eu perco minha formatação da tabela anterior. Vou apertar Ctrl Z e vou clicar com o botão direito em colar como valores. Ok. Da mesma forma, agora eu vou selecionar com o próprio mouse. Ctrl C. E só repetir a mesma ação. Observem que acabaram-se as linhas que estavam formatadas, mas não tem problema. Depois podemos aplicar a mesma formatação. E termina aqui, porque daqui para baixo já são os alunos de contagem. Ok. Então agora vamos fazer o seguinte. Vamos formatar essa primeira. Vamos trabalhar apenas a primeira linha, configurando os formatos dos textos e números. Então, aqui já está configurado como geral, não tem problema, porque é simplesmente um nome. Aqui já está configurado como texto, porque eu preciso configurar como texto por causa do zero à esquerda. Aqui está como geral e é simplesmente um texto, não tem problema. Aqui eu vou configurar como número, com duas casas decimais. Então, vou colocar formatar células, número, duas casas decimais. Ok. Então, agora, todas as minhas células da linha 6 estão formatadas adequadamente. Eu vou pegar o pincel, que está localizado na página inicial, e clico com o mouse. Agora, eu clico com o mouse e mantenho o mouse pressionado e arrasto
até o final da minha tabela. Ok. Apliquei a formatação da linha 6 em todas as outras linhas. Simplesmente selecionando a linha 6, clicando no pincel e depois aplicando onde eu gostaria. Bom, eu já expliquei que essas setas é quando eu tenho teoricamente um erro de preenchimento. O Excel entende isso como um erro. Eu tenho um número armazenado como texto, mas eu queria exatamente isso para manter o zero à esquerda. Então vou selecionar todas as linhas, todas as células que tem esse erro, Shift, Ctrl para baixo e ignorar o erro. Ok, neste caso eu tenho o seguinte erro: número armazenado como texto. Por quê? Eu formatei a célula como número, mas o texto original, quando eu copiei, como eu converti um PDF para o Excel, todas as células vêm formatadas como texto. Então, neste caso, esse número 23,00, 25,00, 16 e 25 estão formatados, estão como se fosse texto. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou selecionar todos eles. A minha célula já está configurada como número. E agora eu vou fazer o seguinte: eu vou clicar aqui e converter em número. Ok. Perdi a formatação, mas vou clicar em número com duas casas decimais e clicar em OK. Dessa forma, agora o Excel tirou o erro e entende que é um número. Por exemplo, se eu selecionar duas células, observem aqui embaixo que eu tenho a média já calculada e a soma. 23 a 25, 48, e a média de 23 e 25 é 24. E tenho dois números selecionados, duas células. Se eu clicar na célula original aqui, eu posso selecionar os mesmos dados, 25 e 23, e aparece apenas a contagem. Por quê? Porque esses dados não estão configurados como número e nem eram números anteriormente. Então, no nosso caso, nós configuramos com número com duas casas decimais e convertemos o texto para número. Ok, agora já podemos trabalhar perfeitamente com a nossa planilha. Bom, antes de finalizar essa aula, eu gostaria de explicar o motivo de estar inserindo cada uma dessas informações nessa planilha. O nome é questão visual, para identificarmos tal aluno, quais são as notas deles em cada disciplina. A disciplina é para diferenciar as notas. Então, para biologia eu tenho essas notas, para física eu tenho essas outras notas, geografia, história e assim vai. E o número de matrícula, teoricamente eu poderia excluir, porque eu já tenho o nome do aluno aqui. Mas, como eu disse anteriormente, o nome do aluno pode repetir. Em uma mesma sala de aula, eu posso ter dois alunos com o mesmo nome e com um único número de matrícula. Desta forma, precisaremos buscar informações nessa planilha para consulta e cálculo em outras planilhas, como na consulta de aluno, e para verificação da premiação e média final de cada aluno no ano. Então, nós precisamos dessa coluna matrícula essencialmente para servir como referência para buscas de outras planilhas que eu vou precisar calcular a média ou buscar a maior nota e por aí vai. Então, é isso. Vocês verão com maior facilidade no decorrer do curso, quando eu realmente for utilizar essa coluna como referência. Obrigado e até a próxima aula.